Sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável. Esse programa, gente, vocês não têm noção, foi escolhido a dedo. Eu falo que a gente quer mostrar o piqui do Goiás, o que a gente tem de bom, e no segmento dele nós não tínhamos trazido ninguém ainda. Bom, ele nasceu em Campo Grande, mas já é nosso, já é da terrinha. Vou até perguntar se ele come piqui. Nós estamos aqui com um romancista, contista, teatrólogo. Gente, esse homem é uma sumidade e graças a Deus veio parar aqui em Goiânia. Ele se chama Miguel Jorge, uma pessoa ímpar na nossa cidade, ímpar na nossa cultura, e nós trouxemos ele aqui para contar um pouco da sua história, para que você em casa possa saber o tanto de tesouro que a gente tem aqui no nosso Goiás, não é mesmo? Seja bem-vindo, viu, meu querido? É um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, doutora Rogéria. Boa tarde a todos. Ô, Rogéria, eu tenho um prazer particular com o Miguel Jorge, porque quando eu vim para Goiânia fazer segundo grau, no primeiro vestibular, que graças a Deus foi único também, né, que eu prestei, tinha um livro, né, e ele era um dos autores que nós estudávamos para o vestibular, que você lembra muito bem, né? Veias e Vinhos. Veias e Vinhos. Não esqueci nunca, porque era o goiano. No meio de uma série de autores nacionais, tinha lá o nosso querido Miguel Jorge. E talvez por ser goiano, essa coisa de bairrismo, né, isso ficou guardado carinhosamente aqui dentro. Quando nos encontramos aqui agora, que prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Jorge. Muito obrigado. Quando você imaginar que você está com Miguel Jorge e fazendo um programa de televisão, hein, meu amigo? E olha, 40, mais ou menos, quase 40 anos depois. Por aí. Olha, o Veias e Vinhos, que entrou no vestibular, ele faz parte de uma trilogia sobre tragédias goianas. O Veias e Vinhos é sobre o massacre da família Mateucci na Rua 74, em que toda a família foi assassinada, menos uma menina que à época tinha 3 anos de idade. Então, eu não conhecia essa história, eu estudava em Belo Horizonte. E quando eu voltei para Goiânia, eu notei a cidade assim, amedrontada, o pessoal com medo de sair às ruas, portas fechadas. Eu perguntei ao meu irmão, que morava aqui, ele falou assim, olha, aconteceu um crime terrível aqui perto da minha casa, no bairro, naquela época era bairro popular. E a família foi toda morta, sobrou uma menina de 3 anos que não sabe como, se ela ficou envolvida nos véus do berço, ou se por dó, qualquer coisa, eles não mataram a menina. Aquilo me calou fundo no espírito e não saiu de mim. Eu voltei para Belo Horizonte e continuei meus estudos, terminei o curso de farmácia, voltei para Goiânia. Quando eu voltei para Goiânia, eu já me ingressei num grupo que se chamava Grupo de Escritores Novos, que era um grupo de novos escritores da faculdade de Direito, que eu fazia também essa faculdade. E nós nos propusemos a estudar o modernismo, que a minha literatura é toda calcada do modernismo para a vanguarda. Aí eu falei, eu vou fazer um romance a partir dessa história. Mas como? Eu fui pesquisar 8 volumes dos processos, eu consegui com um juiz, um promotor que me cedeu os 8 volumes, eu li tudo, separei as coisas que me interessavam, eu fui à penitenciária, entrevistei o possível assassino, que na verdade não era, que estava lá condenado a 20 anos de prisão. Nossa. E o que mais eu fiz? Consegui uma entrevista com uma tia da menina, que a família não queria saber tocar no assunto, né? É um assunto muito pesado. E não queriam, naturalmente, que eu escrevesse o livro, porque eles pensavam numa reportagem policial. Não, eu sou um artista, eu sou um escritor, e eu ia fazer um romance. Colhendo todo esse farto material, eu pensei agora, como é que eu vou escrever esse romance? Qual é a técnica que eu vou usar? Então, eu comecei com a menina que viu tudo contando a história.
Então ela começa a contar a história do assassinato do pai, da mãe e dos irmãos. E aí a história se desenvolve, não é? Miguel, e você está falando aqui do livro, e eu estava pensando uma coisa. Nasce esse escritor porque fez faculdade de farmácia, direito, letras, poderia ter enveredado por muitos outros caminhos, entendeu? Mas você seguiu o ramo da cultura, a letras, é lógico, faz todo sentido nisso, mas quando que você percebeu que tinha essa veia para escrita, né? Que a sua carreira está pautada em ser teatrólogo, escritor, contista? Olha, uma vez eu perguntei a uma professora, que foi minha professora primária na cidade de Inhumas, que eu fui para Inhumas, eu tinha 2 anos de idade. Aí eu falei, Dona Maria Luísa Bastos, a senhora sabia que eu ia ser um escritor? Ela falou assim, mas como que não? Você não se lembra que eu mandava você declamar poemas, que quando tinha teatrinhos na escola, você que fazia o personagem principal? Falei, então a senhora sabia? Eu falei, é claro que eu sabia, estou muito orgulhosa de você. Então isso já vinha desde pequeno, desde... É um dom mesmo. É um dom, a gente nasce, né? Então, e depois de um certo momento, aquilo aflora e não tem jeito de voltar atrás. É só deixar florar. Aflorar. É isso aí. Bom, hoje o senhor tem noção exata de quantos livros o senhor já escreveu? 40. 40 livros. Entre teatro, literatura infantil, poemas, contos, romances, juntando tudo isso, 40 livros. E tem assim uma obra que é a paixão maior, assim, aquele filho especial, ou não? Como um bom pai, os filhos são todos iguais? Todos são bem-vindos, mas o que me deu maior notoriedade, sem dúvida, foi o Veias e Vinhos, porque foi levado ao cinema pelo João Batista de Andrade, um diretor de São Paulo, com excelentes atores, tendo à frente a nossa querida Eva Vilma, que há pouco tempo nos deixou. E Simone Spoladori, enfim, uma gama de bons atores. E depois foi traduzido para o italiano. E esse rapaz, professor lá da Itália, leu o Veias e Vinhos, fez a tese dele de laurea lá na Itália. E já viram, o doutor, ele falou assim, eu vou traduzir esse livro e vou editar. E me mandou um recado que ele iria editar o Veias e Vinhos, estava fazendo tradução. Depois de um certo tempo, ele me escreve, olha, a editora de Libre está editando o seu livro. E o livro ficou pronto com a ilustração e capa do Deck, que é o nosso grande pintor goiano. E eu fui à Itália fazer o lançamento do livro. Ai, que sensacional. Como é que foi esse momento? Conta pra gente. Maravilhoso. Foi a coisa mais importante, mais assim, surreal que aconteceu na minha vida, porque nós lançamos o livro assim numa maratona em várias cidades que estavam preparadas para receber o escritor e o lançamento do livro, a população. E eu fazia palestras, né? Antes do lançamento do livro, eu fazia palestra em todos os lugares. Recebi excelentes comentários sobre o livro, vários, até um vereador, porque lá tem um vereador da cultura. Eu achei isso muito bonito. Para mim, o melhor comentário que eu já ouvi do Veias e Vinhos foi dele. E ele falou de improviso. Eu não tinha um material para trazer, sabe? O senhor lembra mais ou menos? Olha, foi assim uma viagem do início ao fim do livro, sabe? E ele fez uma análise que eu gosto muito dentro da psicologia, dentro daquele mal de assassinar as crianças, o pai e a mãe, não é? E ainda a capacidade de lavar tudo aquilo ali, tirar as manchas de sangue das paredes para encobertar o crime. Uma pessoa calma, né? Uma não, ali foram mais de uma, né? Porque eu nas minhas pesquisas, um estava preso, mas um não faria aquilo, né? Então, é triste você constatar isso e é triste você constatar que a justiça não conseguiu até hoje falar esses foram os criminosos que mataram a família Mateus. Então eu falei de uma trilogia. A segunda trilogia foi um romance que se chama Nos Ombros do Cão, que é sobre a ditadura militar em Goiás.
quando um menino de 16 anos, ele era líder do liceu. Sim. E foi assassinado. Ele foi pego, preso, tinha 16 anos, chama Marco Antônio. E o outro líder do colégio de Campinas também foi assassinado. Então eu me apropriei dessas duas histórias desses dois garotos e escrevi Nos Ombros do Cão, que é relatando tudo isso aí. Ditadura. Né? Todo o problema da ditadura, da prisão, dos líderes, garotos e assassinados. E o terceiro, que se chama Pão Cozido Debaixo de Brasa, é sobre o Césio 137. Quando aqueles mendigos cataram aquela peça que tinha o Césio 136, e que eles abriram a peça, passaram na menina, né? Porque era muito bonita a luz azul. Né? Uhum. E a menina acabou morrendo, a Lady das Neves. Sim. Então eu peguei essa trilogia e fiz 3 romances. Não são relatos, são criações minhas. E seus romances também estão muito pautados na nossa história, né? Isso é que é gostoso, né? Na história do goiano. Isso. E como é que foi, assim, a formação? Foi por necessidade? Como é que surgiu a ideia de formar o GEM, esse grupo de escritores novos? Qual que é a ideologia desse grupo? Olha, Rogéria, em Goiás nós tínhamos os grandes escritores regionalistas, né? Encabeçados pelo nosso grande Bernardo Eres. Bernardo, Carmo Bernardi, Eli Brasiliense, Mariane Hortêncio, Ada Curado, Rosarita Fleury, enfim, aquela gama de escritores que nos deram os alicerces para a gente subir para o modernismo. Então, nós que fazíamos o primeiro ano da Faculdade de Direito, tínhamos 8 pretendentes a escritores dentro da sala. Juntamos esse grupo para fundar um grupo. E aí, como que vai ser o nome do grupo? Vai ser o Grupo de Escritores Novos, né? Porque a gente ia pegar a parte regional, a gente já sabia tudo. Então, a gente ia pegar do regional para o moderno, do moderno para as vanguardas. Então, reunimos para estudar, discutir, escrever, publicar. Eu dirigi o suplemento literário do Popular, onde todos, não só o do GEM, mas todos os escritores, eu publicava poemas, contos, relatos, enfim. E aquilo fomentava um movimento muito importante em Goiânia. O grupo fazia revistas impressas, fazia lançamento das revistas, iam grandes autoridades, reitores, professores, todos assistiam a gente. Que coisa boa, né? E nós tínhamos um programa de televisão, chamava programa GEM Cultural. Então, aí levávamos artistas, escritores, pintores, musicólogos, musicistas, cantores, enfim, a gente levava a cultura para fazer esse programa. Então, foi um movimento. E tínhamos teatro, também a gente fazia peças de teatro. E mantivemos isso por 5 anos. Depois de 5 anos, nós chegamos à conclusão que o grupo já não tinha mais nada a oferecer um para o outro, cada um ia seguir seu caminho. Então, nós tínhamos a Praxis, que foi do Mário Chamy, que é um movimento de poesia que você fazia um levantamento de área. Você escrevia, por exemplo, sobre uma área rural. Você ia na área rural e levantava toda a pesquisa de linguagem, de usos e costumes para você fazer o seu poema. E depois veio o poema concreto, que era aquela manchete de jornal, né? As frases bem curtas e cadenciadas, quase que palavras puxando outra palavra. E depois veio o poema Processo dos irmãos Dias Pinos, de Mato Grosso, que era mais uma coisa gráfica de revistas e tudo mais. Nós chegamos até aí. Aí cada um foi para o seu canto e cada um criou o seu próprio estilo, a sua própria literatura. E agora, essa retomada, como é que você enxerga essa retomada? Que nós passamos aí por alguns anos meio complicados para a cultura, para o teatro, né? Porque nós tivemos aí esse período de pandemia, estamos retomando agora. É um prazer ter você aqui falando justamente da cultura goiana. Nós não vamos dar spoiler, tá? Do que vem por aí, viu? Tá bom. Mas você vislumbra algo positivo, né? Tá vindo gente nova por aí. Como é que tá esse recomeço da cultura goiana? Olha, Rogério, eu falo isso com o maior prazer, com a maior alegria. Essa retomada está assim, de um entusiasmo, de uma efervescência, de uma vontade
vontade. Uma saudade, uma né, saudade Miguel? de voltar a fazer assim, lançamento de livros, teatros. Coquetel, com tudo isso. Cinema. Eu estou aqui com um grande cineasta, o Taquinho, que nós fazemos cinema juntos, já fizemos 2 filmes. Então a gente tem vários planos, sabe? Estamos esperando somente assim o apoio financeiro, porque nós necessitamos, Sim, não com é, certeza. para poder realizar os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas de todos os aspectos em Goiânia, que Goiânia hoje é um polo cultural importante, sabe? Todo mundo que chega aqui de São Paulo, Rio, Minas, fala isso. Fala, nossa, mas Goiânia está uma efervescência cultural invejável. Não é? De tudo que você pensar, de cantores, de compositores, de musicólogos, de escritores, de poetas, nós temos. Né? E o incentivo aqui também é melhor que o incentivo lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, com relação à verba? Olha, ou não? Goiás abriu agora para o Brasil. As leis estaduais eram só para os goianos, até o ano passado, por aí. Agora já tem uma abertura maior. Então eles estão achando isso maravilhoso, porque tem gente de São Paulo vindo fazer coisas aqui. Sim, até tivemos Débora Seco gravando por então, aqui, olha, né? Flávio Baioc gravando, já que gravou, é goiano. Estamos aguardando Flávio Baioc aqui também. Então, pois é. Então, os olhos dos outros estados estão voltados para Goiânia. Né? Então, nós temos tudo. Nós precisamos do estímulo, do incentivo para continuar, dar continuidade ao nosso trabalho. Isso é importantíssimo. Pois não. Eu estou vendo aqui essa sua veia e conheço, né, a obra sua de escritor. E nós vivemos uma realidade muito interessante. Né? Nós somos uma geração de transição. A sua geração, daí para trás, parece que ela era uma geração. A minha geração e da Rogéria é a geração que viu nascer o computador, viu nascer mototáxi, internet, iFood. Uma mudança de padrão cultural muito grande aconteceu aí nos últimos 40 anos. Porque quando eu vi a sua primeira obra foi mais ou menos isso. Eu estava fazendo as contas aqui, mais ou menos 38 anos atrás, 37. Como escritor, historiador, como que você viu essa mudança cultural da sociedade? Como que você vê isso tudo? Eu acho que a gente tem que aproveitar isso. Né? É importante, por exemplo, eu saí da máquina de escrever, que era tec, 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 dava até ritmo para as palavras, e passei direto para o computador. Né? O computador te dava aquela sensação de que você, errando uma palavra, você não perdia tudo para trás. Você errava uma frase, você tinha que jogar metade do seu romance fora e começar de novo. Não, você apaga o computador, você armazena. Então essa tecnologia é bem-vinda. Agora a gente não pode ser escravizado a ela. Você não pode virar um elemento técnico. Você tem que manter a sua veia criativa, a sua verve assim, literária, com seus sonhos, suas imagens. Eu escrevo vendo as imagens. Eu não escrevo por escrever. Quando eu estou escrevendo, eu vejo. No vez de vir, eu via os personagens. Eu acordava e dormia com eles, eu conversava com eles. Eu tive que ressuscitá-los, depois mandá-los embora. Foi uma coisa assim terrível. Isso dá um livro? Olha isso, dá um livro, viu? Ou pelo menos um conto. Dá, mas é uma coisa assim, até um certo ponto terrível. Porque você convive, você vê, você fala, você fica íntimo desses personagens. Depois você os manda embora, te dá um vazio enorme. Quando eu termino de escrever um livro, eu sinto um vazio terrível. Você sente órfão? Sinto órfão, eu sinto assim, uma agonia, sabe? Sinto que está faltando algo para mim. Então tem que dar um tempo até você começar a gerar outro livro, outra ideia, sabe, começar um outro projeto. Você sabe, Odécio, eu conheci pessoalmente o Miguel Jorge num feliz coquetel do nosso querido Erasmo. O Erasmo esteve aqui com a gente também, falou, né, mostrou as obras, enfim, falou da exposição que ele faria lá no Bougainville. E nesse coquetel foi muito bacana, porque a gente pôde conversar, a gente pôde estreitar esses laços, né, e mostrar isso para essa geração que está vindo agora, que muitas vezes não sabe, né,
como é que a gente pode incentivar, por exemplo, essa geração que está vindo, que tem às vezes uma falta de paciência com a escrita, né, uma falta de paciência de procurar palavras, que tem um linguajar mais rápido, e rapidez é muito importante para eles, sem tirar a característica dessa geração, mas colocando a alma da geração que gosta de ler, que gosta de escrita. Como é que a gente pode fazer isso? Olha, a principal coisa é a leitura, sabe? Quem escreve, quem pensa, tem que gostar de livros, tem que ler, tem que se alimentar, não é? Então, eu vejo você, eu não sabia que eu ia ser escritor quando eu era pequeno, mas os meus colegas chegavam lá em casa, à noite, chamar para sair, eu estava num cantinho lá, debaixo de uma luzinha, lendo. Eles não acreditavam. E eu não sabia que isso ia me alimentar. Então, eu estava lendo um livro. Não, você está, larga isso, vamos sair, vamos para o cinema, vamos para o clube e tal. Então, eu saía com eles. E gostava de sair com a turma. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, para terminar o científico e fazer o curso de farmácia, eu lia muito no nosso apartamento, a gente tinha uma república, e os meus colegas pegavam os livros e jogavam tudo fora. Eles falavam assim, você não dá confiança para a gente, você tá só fica lendo, a gente nem existe. Então, depois que eu comecei a escrever, eu vim a perceber que isso me alimentava, sem eu saber que eu ia ser um escritor. Então, aquilo já me atraía, o livro, as letras, o enredo, os personagens, a criação, principalmente. Eram seus companheiros. E, principalmente, você tem que encontrar o seu estilo e a sua linguagem, coisa mais difícil para o escritor, a sua marca registrada. Quando alguém pega um livro do Miguel Jorge, ele sabe, bom, isso aqui é o Miguel Jorge, não precisa nem ler ou ver meu nome. Sabe que o meu estilo moderno, da minha linguagem buscada, trabalhada, não é uma linguagem fácil, mas é uma linguagem trabalhada, é buscada. Então vamos falar um pouquinho do último livro, o lançamento, Em Busca do Coração, no sábado à noite. Olha aqui, gente. O último livro de Miguel Jorge. Fala um pouquinho desse livro pra gente. Pois é, esse romance foi criado na época da pandemia. Né? Que eu fiquei... Filho da pandemia, então é bom, porque esse programa também foi criado na pandemia. Então estamos irmanados. Isso. Eu fiquei 2 anos preso, né, sem sair de casa. Então, eu escrevi esse romance. Prisão domiciliar. Prisão domiciliar, que me deu um enorme prazer, porque é o primeiro romance que eu faço passado na cidade de Goiânia, com os personagens criados aqui. São 2 pintores, os personagens principais, né? Um com muita dificuldade, os 2 com muitas dificuldades financeiras, né? E de compreensão do que eles escolheram para a vida. Principalmente o pai de um que achava que ele devia ser jogador de futebol, famoso, com mulherada, dinheiro e tudo, que isso não era coisa para um filho dele ser. Né? Então ele lutou com esse problema do pai para conseguir mostrar o seu valor, o seu caminho, a sua arte. Os 2 trilham juntas todas as dificuldades até um reconhecimento de que realmente eles eram pintores, eles eram artistas plásticos. Então o livro se desenvolve a partir desses 2 personagens, e claro, que entra personagem tudo quanto é lado, né? Vários personagens, inclusive uma psiquiatra que se chama Lilba Matei, que vai fazer análise de vários personagens dentro do livro, dentro da psicanálise. Você gosta de trazer muito para os seus livros, né? A questão da psicanálise. Muito. Conta um pouquinho disso pra gente. Eu estudo muito a psicanálise, porque eu trabalho com o meu personagem por dentro, eu não faço por fora, eu não falo se ele é alto, se ele é baixo, isso vai ocorrendo ao longo do tempo. Mas eu pego ele por dentro, o que existe de essência do humano dentro dos meus personagens. Então, eu busco isso, a maldade, as reações de ódio, de raiva, de amor, ou de submissão ou de impositivismo. Então, isso tudo eu trabalho por dentro com meus personagens, eu busco isso. Então, a psicanálise me ajuda muito a penetrar nessa escuridão
que existe dentro de cada pessoa. E tem, né? E tem. Todos nós temos. Todos nós temos. Muitas vezes a gente não quer conviver com ela, Sim. né? Então vai colocando debaixo do tapete, né? É. Mas uma hora Sim. isso tudo vem à tona e a gente tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. E para as futuras gerações? O que você diria para essas futuras gerações que estão assistindo o nosso programa agora, que não tem assim muita paciência com a leitura? Porque afinal, assim, às vezes a gente exige do filho que ele leia, mas a gente não dá muitas vezes o próprio exemplo. Então não adianta você ficar no celular e pedindo para o filho ler, já que não é uma coisa que a gente faça. Então eu acredito muito que o exemplo da leitura vem muito dos pais. Bem, olha, o que eu posso dizer não é assim... Não é nem um conselho, é um dizer de amigo. Não é? Procure os livros, se é criança, procure os livros infantis, vocês podem ler poemas, pequenas histórias, desenhar depois que vocês acabam de ler a história, rememorar essa história, fazer um comentário da história. Se você é adolescente, esquece um pouco o celular, leia pelo menos umas 3, 4 páginas por dia de cada livro, que ao final de certo tempo você chega ao final do livro e começa a entender, a gostar e a ganhar mais conhecimento, né? Inclusive da própria língua, não é? Que vai te ajudar nos estudos. Então, e manter acesa a chama da cultura onde você estiver, qualquer cidade, por menor que seja, você pode manter a chama da cultura, ou da literatura, ou da música, ou do teatro, ou da pintura, que você quiser. Mas a realidade só não basta. Nós precisamos da criatividade, precisamos dos artistas, precisamos da nossa arte. Até porque a criatividade, ela vem muito da leitura mesmo, né? Bem, se a gente não lê, se a gente não adquirir, como é que a gente vai tirar de onde? certo. Né? Vai tirar de onde? E a criatividade é algo que contribui muito lá na frente para qualquer atividade que queira na vida, né? Inclusive até para ganhar dinheiro. É isso aí. É verdade. Gente, nós ficamos aqui com essa delícia de papo que foi Miguel Jorge. Estamos aqui, somos um papo saudável, né, Miguel Certo. Jorge? Aguçando aí a sua imaginação, né? Te chamando para conhecer um bom livro. Ah, Shakespeare, que falta você me faz, não é mesmo? Se quem quiser uma dica de livro, esse é o nome de um dos livros também do Miguel Jorge, assim como tem vários, são 40, gente, até mais, né? Isso é contando toda a obra de Miguel Jorge, tá certo? Saiba que nós do Papo Saudável somos parceiros e que você precisar da gente pra gente alavancar essa cultura, pra gente efervescer Goiânia, nós estaremos presentes com você. Vou precisar muito, sabe? Nós estamos, posso falar? Sim, claro. Nós estamos programando para outubro uma segunda ópera goiana. O libreto é meu, a música é do maestro Juliano Lucas Lima. E a programação está marcada para o aniversário de Goiânia em outubro, 18, 19 e 20 no Teatro Goiânia. Tá feito o convite. É isso aí. Eu não ia contar não, gente, mas foi ele que contou, então tá feito o convite. Muito obrigado, viu? Uma honra tê-lo aqui com a gente. Viu? Eu que agradeço, Obrigada mesmo. Gostei muito. Muito estar com obrigado. vocês, viu? Falar de cultura. Muito obrigado também. Prazer enorme. Vai ter que vir você outras aqui com a vezes, gente. né? Vamos vir. Com E certeza. vamos trazer mais companheiros aqui também. Não, vamos trazer a equipe da ópera aqui quando tiver mais Meu Deus do formatada. céu. Vamos trazer. Nossa, aí vai ser uma bênção. Vamos trazer Então todo tá, hein? mundo. Vou cobrar isso, porque foi... Pode cobrar. Nossa Palavra Senhora, no tá ar. Está no ar. Que legal. Ai, maravilha. Gente, não saiam daí, porque tem mais. Esse vai ser um programa cultural, então daqui a pouco teremos música aqui pra vocês, tá bom? Já, já, voltamos. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. E já estamos de volta aqui. Mas eu desço, cadê nosso convidado?
Não sei, você viu ele por aí? Ah, vamos chamar o nosso próximo convidado. Já que esse programa foi voltado para a cultura, nada mais justo que finalizar esse quadro com o nosso convidado, que é Alan Dias. Alan, cadê você, Alan? Meu filho, cadê você? Entra aí. Solta ele, produção. At the time of my life, and I never felt this way before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. Obrigado, Papo Saudável. Simbora, gente! Vem cantando comigo. Hey! I've been waiting for so long, now I found that someone stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it separately. So we take each other's hand, cause we seem to understand the urgency. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I tell you. Você que tá em casa, canta essa música comigo. This could be love, because I had the time of my life. No, I never felt this way before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. Simbora, Papo Saudável. With my body and soul, I want you more than you let. Viu? Anjo, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, gente. Seja bem-vindo. Galerinha, meu nome é Alan Dias, tenho 27 anos, moro aqui em Goiânia há 8 e sigo a minha carreira de cantor durante esse tempo. E você precisa me conhecer. Adorei essa. E precisa mesmo. E através do Papo Saudável, que leva cultura, entretenimento, saúde de forma leve para vocês. E aqui, é óbvio, que a gente vai mostrar para vocês essa preciosidade, gente, que trabalha e mora aqui no nosso estado. Muito obrigado. Gente, me acompanha nas redes sociais, tá bom? Se você quiser seguir meu trabalho. E o meu intuito é esse. Exatamente, levar alegria, levar sentimento, transportar aquilo que eu sinto em cima do palco para as outras pessoas. E você viu isso naquele dia na vida? Eu vi, menino do céu, eu fui num evento e esse menino entrou empoderado, cantando. Eu falei assim, ele precisa estar no Papo Saudável. Quando terminou, eu falei assim, olha, nós vamos te chamar para o Papo Saudável, você vai cantar lá pra gente. Aqui estou eu. Muito obrigado pelo convite. Uma energia maravilhosa. Eu, particularmente, tenho um fraco por música, sabe, ela? Eu amo música. É uma coisa que mais forte que eu. Eu me desligo, né, com música e quase não faço nada sem música. É algo que toca bastante a gente. E é por isso que eu me sinto tão à vontade em fazer aquilo que eu amo, porque é o meu coração. Você tá vendo ali o meu coração, eu por dentro, por inteiro ali pra vocês. E quando bateu isso em você, já que é uma coisa que vem do coração, a gente estava falando exatamente sobre isso um pouco antes aqui com o Miguel Jorge, que é um escritor, e isso é um dom, é nato dele. Quando para você despontou como um dom ou uma vontade de virar cantor, de cantar, de transmitir a sua emoção, o seu sentimento através da música? Começou muito pequeno. Eu comecei a cantar na igreja com 8 anos de idade e eu pedi para minha mãe, me coloca no coral. E desde os 8 até os 13 que eu passei estudando, fazendo teoria e colocando em prática aquilo na igreja, isso me abriu diversas portas, até que eu comecei a trabalhar no mercado secular. Cantando na minha cidade, eu sou de Itapuranga, um beijo pro pessoal de Itapuranga que tá me assistindo. Eu sou de Itapuranga, comecei a cantar lá e logo uma amiga minha que trabalhava em banda aqui me viu cantando lá em Goiânia, lá em Itapuranga, falou, aqui você não fica não. Ela me pegou lá do interior, me tirou e me colocou aqui em Goiânia e estou aqui até hoje fazendo o que eu amo fazer. Eu digo que quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente não trabalha um dia sequer. Porque a gente só coloca aquilo pra fora. E o estilo musical? Você canta de tudo ou você tem um estilo próprio? Então, eu fui criado em banda de baile, né? A gente cresce
e aprende Toda aquela cantando versatilidade, várias várias vertentes. vertentes. É muita coisa, era uma bomba de ritmo que você Que aprende. diga-se de passagem, que saudade que eu tô com o baile de formatura, Rogéria. Verdade, né? Vou te convidar Eu pra dançava. hein? Sim, Vou te com convidar pra certeza estarei lá. Eu, Não esquece de mim, não. De jeito nenhum. Olha, eu era um desses assim que dançava de encharcar roupa. Ah, mas é bom De demais. encharcar gente. roupa. Eu Lava amo, alma, né? amo. Tem muito tempo que eu não participo, porque eu só trabalho, né? Mas eu vejo a alegria das pessoas. As pessoas se jogam no baile. E aquele ponto pra mim, quando eu vejo as pessoas se jogando, é onde eu viro pra... Aliás, venhamos e convenhamos, é uma das melhores coisas da vida. É muito bom. Baile Muito, de formatura. muito bom. Você tinha perguntado se eu tenho estilo. Sim. Eu, por aprender várias coisas, eu acabei me apegando muito com flashbacks e axé. São duas vertentes que tem, assim, obrigatoriamente blocos maiores no meu show, porque aí a gente consegue brincar, mexe com a memória afetiva das pessoas e faz com que elas lembrem de certas coisas que às vezes nem eu mesmo vivi, mas eu tenho esse poder de fazer isso com elas. Menino, e você mexeu mesmo com a memória afetiva, porque eu lembrei até de Patrick Swayze. Nossa, naquela... menina, aquele ícone vai e dança e entendeu? No lago. Nossa, visualizei o filme inteirinho aqui, foi fantástico. É muito bom lembrar disso, é muito bom ter essa chavinha na mente da gente. Mas tudo que a gente faz com amor também tem um período difícil, assim, da gente levar. E o ramo da música é muito sofrido nesse sentido. Qual foi a fase mais difícil que você passou, ou de decisão, ou que muitas vezes você titubeou na questão do propósito, de levar a sua alegria através da música para as pessoas? Pandemia, foi a pior fase. Foi a pior, porque na classe musical, na classe artística, nós somos os primeiros que param de trabalhar. Né? Porque a gente trabalha com muita gente, a gente trabalha com mais aglomeração, afetado de com todos. contato. Os primeiros e Mas, os últimos a voltarem, os primeiros né? a parar e os últimos a voltar. Então eu Aliás, sofri muito. Aliás, é um sofri muito termômetro. com Nós isso. sabemos que as coisas vão bem quando eles passaram a trabalhar. Exatamente. Quando foi liberado, graças a Deus, né, foi liberado as máscaras, assim, já estava caminhando para algo muito bom. E depois já de se sair desse alerta vermelho, né, melhorou mais ainda pra gente, a agenda da gente melhorou pra caramba. E a pandemia me fez eu repensar muita coisa. Fez repensar quem eu era, o que eu queria fazer. Quase voltei pra casa da minha mãe na época, mas por força maior, alguém não deixou que eu Por sorte voltasse. nossa. Fiquei aqui e se eu passei pela pandemia, pode mandar que eu mando qualquer coisa no peito. Pode vir quente pode que eu tô vir quente fervendo, que eu tô né? fervendo. Isso. Falar nisso, vamos cantar mais uma? Vamos, tem mais uma preparada aí. Isso. Vamos lá, vamos ouvir mais uma. Simbora! Simbora transmitir um pouquinho de carnaval pra vocês. Vem comigo, Papo Saudável. Tá na hora de cantar com Alan Dias. O brilho de amor chegou na ilha inteira. E a lua que traz o amor é a lua cheia. O grito de dor que vem do peito de quem amou alguém. O reggae me traz saudade de quem me beijou. E agora tá tão distante em outra ilha. O amor me chamou de flor e disse que eu era alguém pra vida inteira. Você que sabe, solta a voz. Como se eu fosse flor, Você me cheira, como se eu fosse flor. E nesse reggae eu vou, a noite inteira. porque morrer de amor é brincadeira. Como se eu fosse flor. Você me cheira, Vem, papo! Como se eu fosse flor. você me rega. E nesse reggae eu vou a noite inteira. Porque morrer de amor é brincadeira. Oh, oh. O brilho de amor chegou na ilha inteira. A lua que traz amor é lua cheia. O grito de dor que vem do peito de quem amou alguém. O reggae me traz saudade de
distante, em outra ilha. O amor me chamou de flor e disse que eu era alguém pra vida inteira. Arrasta essa mão da sala e vem comigo, como se eu fosse flor. Você me cheira, Como se eu fosse flor. você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira. Porque morrer de amor é brincadeira. Bom, arrasou nisso. O que é isso? Agora perdeu a timidez do papo saudável. Agora eu tô vendo, tô em família. Nossa, bom demais. E o reguezinho é sempre gostoso de ouvir, Ah, mas né? não- Um axé. Quem não gosta de um axé, Quem gente? não gosta, né? Dá aquele ziriguidum no corpo da gente, dá uma sacudida. É muito bom, muito, 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 muito bom, gente. Solta toda a energia, né? Claro. Toda a claro. energia ruim. Shows é isso aí, é uma versatilidade, é show do estilo banda mesmo. Exatamente. Diversos estilos numa mesma noite. Exatamente. Mesmo evento, né? Isso, porque eu costumo fazer de 3h30 a 4 horas de show. Então, é muito tempo. E eu consigo acabo desenvolvendo uma história, né? Pego um pouquinho dos flashbacks, eu vou no pagode, venho pro axé, passo na swingueira, vou pro funk, que pega todo mundo pra poder dançar. Aí é a resenha, né? Aí é resenha. Aí é resenha. Aí é resenha. Começou no luau, terminou na resenha. Ó. Aí a gente passa no funk e finalmente a gente chega no sertanejo, no modão, que todo mundo E tá sai esperando. modão também? Sou, rapaz, Milionário José Rico, João Mineiro e Marciano. É modão mesmo. Rapaz, Então, Rogério, então nós temos que promover isso rápido. Vocês Sim, precisam bem em fazer. nome do papo saudável. Eu sou bem Né? eclético com gosto, mas se bem que eu gosto demais do clássico Uhum. e gosto demais do sertanejo, né? Tem Eu algumas te convido. passagens por E a aí, gente eu- pode, né, swingar em todos eles, né, e Com fazer algo certeza, super bacana. Com certeza. E agora que a questão da pandemia já está melhor e que você já está trabalhando, como é que você visualiza? Porque a gente tem, né, essa questão de propósito, visualizar a carreira da gente. Falando de carreira, como é que você visualiza a sua carreira daqui 5 anos, por exemplo? O que você está projetando para você? Temos muitas coisas saindo por aí. Inclusive Dá o música, spoiler aqui, se quiser a hora. música autoral, tá vindo. Meu primeiro trabalho vai sair, se Deus quiser, ainda esse ano. A gente tá em fase de produção. E se puder, eu quero muito voltar aqui no Não, Papo isso que eu Saudável. ia te pra falar. poder Então, fazer assim, estreia. vamos fazer Quero esse muito. compromisso de você trazer a música aqui no Papo Saudável pra Claro, gente. trago sim, com todo prazer. E daqui a 5 anos, vamos lá, né? A gente almeja muita coisa, mas eu espero ter alcançado pelo menos um pouquinho do sucesso que eu tô almejando, que eu espero, né? Conseguir. Espero levar alegria com a minha voz, com o meu dom, e espero ter o reconhecimento de bastante pessoas. Daqui 5 anos, eu já quero estar bem, bem, bem melhor. O Alan, e para você ter uma carreira, você tem que escolher um estilo. Você tem que definir. Sim, né? sim. Olha, E- tá querendo spoiler de que ritmo que eu vou pegar na música. Imagina. Não foi intencional. Imagina, né? Não assim, foi por intencional. acaso. Pode ter certeza, Porque podem ter como você certeza. já passou aqui diversos estilos, né? Já deixou muito claro, e eu tô com inveja agora da minha amiga que já te viu Ela já cantar. me viu Amiga. cantar. E agora eu tô Já. para lá de curioso. Mas evidentemente que para você construir a sua história, você tem que ser Claro. fiel a um estilo, né? Aham. Para você fazer a sua carreira decolar, né? Nesse Se você ponto, quiser falar, nesse pode ter certeza que vai ter uma boa pitada de axé baiano. Vai ter uma boa pitada de axé baiano. Eu não consigo muita ficar, alegria. Não consigo ficar longe muito tempo do atabaque, não. Um goiano com Uma com pitada axé, baiana. com uma pitada exatamente. baiana no corpo. É. Eu não sei muito bem se eu tenho isso na família, não. Mas eu tenho muito dessa coisa baiana. Começou a de se tocar... vender, né? É. Começou a tocar, o negócio parece que flui no corpo. É natural, é natural. E eu vou trazer isso na mais minha forte. música. Vou trazer. 27 anos, gosta de preto, leonino. O leonino pra você, o que é o leonino pra você? O que é ser leonino pra você? Ter exatamente convicção daquilo que você é, daquilo que você aparenta. Não se ligar para aquilo que as outras pessoas dizem. Você ser exatamente a sua essência. Você colocar para fora aquilo que você vê dentro de si. É o que eu olho no espelho e digo para mim todas as manhãs. É energia, né? É energia. É você cuidar de si mesmo para que você possa cuidar do próximo. Porque, querendo ou não,
nós, leoninos, né, a gente tem uma missão muito importante, que é elevar a autoestima das pessoas. É fazer com que elas vejam na gente um espelho de que você pode ser a sua melhor versão. Todo dia a gente tem alguma coisa para poder melhorar. Seja na aparência, seja no tratamento, seja nos pensamentos, em qualquer canto da sua vivência. E eu tento trabalhar isso comigo para que eu possa ajudar várias pessoas com isso. E a música, ela está muito presente na gente, né? Não só nas horas ruins, nas horas difíceis, mas nas horas boas também. E ela te traz essa questão do olhar para dentro, do autoconhecimento. Sim. E é muito bom a gente poder estar falando de novo de eventos, de música, trazer você aqui para cantar um pouquinho para o nosso público, que a gente, assim, a gente ama, né? De paixão, né, meu amigo? E assim, deve ser, né? A gente só começa a cantar depois que bebe muito, né? Na Porque resenha. a gente bebe muito, a gente fica na resenha, a gente na fica resenha. surdo, acha que todo mundo também, né? E acha que virou cantor. Acha que virou o Alan da vida, né? Mas, Alan, deve ser uma das melhores experiências ver uma multidão alegre, cheia de energia, contagiado pela sua música, né? O que passa na sua cabeça quando você vê aquela resenha toda ali de alegria? É transcendental. Uma vez eu tive uma experiência muito, muito forte trabalhando, né? Que eu até pensei assim, alguma coisa divina acontecendo aqui. Tinha 5.000 pessoas na minha frente. Era um evento corporativo e as pessoas parece que estavam... Isso foi bem antes da pandemia. As pessoas estavam sedentas querendo o show. E quando a gente entrou no palco, veio aquela multidão pra frente do palco, você só via as cabeças fazendo assim, vu, 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 vu. E aquela energia vai tomando conta dentro de você. Eu comecei a chorar no meio do show. A gente tava cantando uma música do Tim Maia. Não tinha nada a ver com emoção. Mas eu comecei a chorar em cima do palco. E eu falava pra todo mundo, gente, eu não tô me aguentando, não tô me segurando. Pedi pras back vocals, segura a música aí, enquanto eu me recomponho. E tudo aquilo acontecendo em cima do palco. É tudo muito rápido. É tudo nessa hora que você tem é mais muito certeza forte. ainda que é isso que você quer pra você. É isso que eu quero pra minha vida. Apesar dos trancos e barrancos, né, que a gente sempre sofre, por ser da classe artística, por sofrer mais um pouco disso, eu não me arrependo de ter deixado faculdade, ter deixado família pra trás e vindo pra cá pra buscar o meu sonho. Não me arrependo. Faria tudo de novo se fosse preciso. Então, é foco, propósito, né? E seguir os sonhos. Exatamente. E isso é uma baita motivação para cada um de nós, não é mesmo? Pra gente finalizar esse programa fantástico, eu queria que você cantasse mais uma pra mim. Pra gente finalizar. E de baile? De baile? Ixi. Pode Gente, ser no gogó, entendeu? O negócio Se aqui você é assim, É com você. eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Mais uma vez, canta comigo aí de casa, vai. Eu perguntava, do you wanna dance? E eu te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Yeah, yeah, yeah. Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Finaliza ali pra gente. Dá tchau pra todo Obrigado, mundo, Papo gente. Saudável. Me acompanhe nas redes sociais, @Alan7dias, deve estar passando aí na telinha pra vocês, @Alan7dias. Me acompanhe, um beijo no coração de vocês e sempre que possível, me acompanhe. Vou amar receber vocês. Gente, até o nosso próximo programa, né? Muito obrigado por essa alegria que você trouxe pra gente aqui, Alan. Obrigado. Arrasou. Valeu, valeu, valeu. Até o nosso próximo programa. Tchau. Fiquem com Deus.